A maioria não é pobre por falta de oportunidade, é por conformismo mesmo. Dói ouvir isso, mas é verdade. Tem gente aí inteligente, esforçada e honesta, mas está na média ou até mesmo abaixo. E sabe por quê? Porque aprendeu a fazer o que todo mundo faz, seguir a manada, agradecer por pouco e ainda chama isso de humildade. Humildade sim é importante, mas só isso não vai mudar a sua vida. Não vai fazer com que você realmente alcance a liberdade financeira ou que você realmente seja reconhecido na área que você atua. E enquanto você repete essa rotina, alguém, talvez vindo até mesmo mais abaixo do que você, consegue realmente mudar a estagnação, sair desse platô, sair do zero e mudar de vida. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o Flávio Augusto. E ele me falou que quando ele andava de ônibus, ele olhava para o reflexo da janela, na janela o reflexo dele, e ele se questionava, cara, eu não quero viver isso, eu não quero viver dessa forma para o resto da minha vida. O que ele estava querendo dizer aí? Ele não estava se conformando com a situação. Para quem não conhece, ele veio da favela, ele veio pobre, veio de uma família humilde, mas ele batalhou e ele conseguiu realmente decidir que o conformismo não ia fazer parte da vida dele, que ele queria realmente mudar de vida. E a diferença de quem prospera de verdade, quem se acomoda, está justamente nesse ponto. O que te prende não é a falta de sorte, a falta de oportunidade, é o medo de ser diferente das pessoas que estão ao seu redor, até mesmo da sua família. Deixa eu te contar, quando eu tinha 20 anos de idade, eu decidi que eu ia abrir minha empresa. Mesmo contra os meus pais, que diziam para eu procurar um emprego, mesmo sem ter dinheiro, sem ter muita habilidade, o que eu tinha naquela época era coragem, isso sim. Eu vejo hoje que muita gente olha ao seu redor, olha para a média, para o ambiente e começa a se comparar com essas pessoas. Se está um pouco abaixo, pensa, pô, como que eu posso chegar próximo talvez das melhores pessoas financeiramente ou bem posicionadas, sucedidas nos seus trabalhos? Essa é a referência, talvez até do pai ou da mãe. Olha muito para esse primeiro contexto, que são as pessoas próximas. E aí vem um ponto que muita gente não se dá conta. Fazer exatamente o que essas pessoas estão fazendo não vai te levar mais longe do que elas chegaram. E não tem nada de errado nisso, mas se você quiser realmente viver uma vida diferente, você precisa desapegar desse grupo de pessoas. Você vai honrar a sua mãe, o seu pai, a sua família, mas você vai decidir que você vai viver uma vida aos seus próprios termos. Você vai ter liberdade financeira se assim você quiser, você vai ter um emprego melhor ou abrir uma empresa se esse for o seu desejo. Você vai poder escolher, decidir o que você quer viver. E para isso você precisa deixar de fazer o que a maioria faz. Precisa pensar um pouco diferente ou muito diferente do que a grande maioria pensa. E para isso você precisa mudar o seu ambiente. Se familiarizar, se conectar com pessoas que talvez estejam exatamente no lugar que você sonha em chegar um dia. Essas pessoas que já têm um resultado expressivo em alguma área da sua vida. Na verdade, em alguma área da vida que você quer alcançar. Então, colar do lado dessas pessoas ou fazer parte de um novo ambiente, de um novo círculo, vai fazer com que você pense diferente por ter referências diferentes. E isso é fundamental para você dar o clique na mente e entender que é apenas no processo de decisão que você consegue realmente sair desse platô. Se você não decidir primeiro, em primeiro lugar você precisa decidir. Você vai ficar exatamente onde você está aí. Não importa se você é inteligente, se você
se esforça, se você estuda muito, você vai estar preso àquela média. E a média, ela não é a solução. Ela é uma prisão dourada. O que é a prisão dourada? Você se sente bem ali. Você é igual a quem te cerca. E você muitas vezes tem medo de ser diferente. Mas fazer igual a todo mundo é garantia dos mesmos resultados. É só olhar para o seu grupo e entender, pô, mas quem é que está melhor do que eu em alguma área da vida que eu quero melhorar? Se essa pessoa não está onde você deseja chegar, repense o seu círculo de amizades, repense com quem você deve andar. Por mais que essas pessoas façam parte ou fizeram parte da sua vida em algum momento, talvez você tenha que buscar novas referências. Isso não quer dizer que você tem que abandonar sua família, seus amigos, mas você precisa entender que novas referências, pessoas com outras conquistas que estão próximas do que você realmente quer alcançar, talvez vão ser o combustível, a referência que você precisa para realmente mudar de platô. Então, o que você pode fazer? Liste alguns hábitos que você faz só porque a maioria está fazendo e analise se esses hábitos realmente estão te levando próximo ao seu objetivo. Se eles não estão, você olhe para essa lista, risque eles dessa lista e mude os seus hábitos. Esse é o primeiro passo. É mudar o que você pensa, mas também mudar os hábitos, o que você está fazendo. Porque o primeiro passo para sair da estagnação é mudar a sua mentalidade, é mudar o que você pensa. E mudando o que você pensa, você tem novas ações no mundo. E essas ações, sim, constroem uma realidade diferente. Mas tudo começa aqui, no pensamento. E aí muito se fala que temos que ter gratidão, mesmo que a gente tenha conquistado pouco. Eu concordo com isso. Mas a gente ser grato é uma coisa. A gente ser conformado com aquilo é outra. A gente precisa ser grato, sim, mas a gente precisa ser inconformados. Inconformado com a nossa saúde, com a nossa situação financeira, com a nossa situação profissional, com a família que a gente tem. Se isso está incomodando a gente precisa questionar o que eu devo mudar, o que eu devo fazer diferente para ter a vida que eu mereço, a vida que eu quero de verdade. Ser grato, ser humilde, não tem nada a ver com aceitar o mínimo. Ser humilde e grato tem a ver com honrar as pessoas que estão do nosso lado e tem a ver com questionar se a gente está fazendo de fato o que a gente deveria fazer para alcançar o que a gente tanto quer. A vida ela é muito curta. Quando a gente deixa o tempo passar, a gente fica conformado, a gente fica na nossa zona de conforto, esse é um tempo que a gente não recupera mais. E esse vídeo tem a ver com isso também. Fazer com que você pense mais do que uma vez na sua situação atual e pense na sua situação futura. O que você quer alcançar, onde você quer chegar no futuro e poder traçar essa rota necessária, essa caminhada até chegar aqui, que é o futuro. Para isso é preciso mudança de mentalidade, é preciso mudar o ambiente que você está inserido, é preciso mudar os hábitos. O que tem a ver com hábitos? São os comportamentos, são as ações que você tem no mundo. Como que você se relaciona? Que tipo de ambiente você frequenta? Se você realmente está praticando alguma atividade física, cuidando do seu corpo, da sua mente, se alimentando bem, tudo isso são hábitos que agregam em qualquer objetivo. Não importa se é financeiro,
se é só ligado ao trabalho, a propósito, se está ligado à saúde. Isso é fundamental. A partir de hoje, eu te convido a agradecer pelo que você tem, de um lado, e se tornar inconformado do outro. Se perguntar: o que eu posso mudar na minha vida? O que eu posso mudar na minha rotina, nas minhas ações, nos meus pensamentos, para realmente conseguir continuar sendo grato, mas para conseguir alcançar o objetivo de vida que você tem. A gente não pode passar por esse mundo e, em alguma fase, talvez lá na frente, se arrepender de algo que a gente podia ter feito hoje. Olha só como um bilionário como Flávio Augusto nasceu lá numa favela, no Rio de Janeiro, andava de ônibus, conseguiu mudar de vida. Ele não nasceu bilionário, ele nasceu pobre, pobre financeiramente, mas com uma mentalidade de gente rica. Ele olhava para o espelho daquele ônibus que refletia, para o reflexo, quero dizer, da janela do ônibus, e ele falava: cara, eu não vou ficar minha vida inteira aqui. Eu vou sair dessa situação. Hoje, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso financeiro, mas isso não me credencia a continuar nessa situação. É exatamente por isso que eu vou fazer o que for necessário para mudar de vida. Eu vou ser inconformado. Eu vou colocar meu esforço, minha inteligência, mas eu vou pensar de forma diferente. Eu falei lá no início do vídeo, só inteligência, só esforço não vai te levar muitas vezes para o teu tão sonhado objetivo. Você precisa mudar essas chaves mentais, enxergar o mundo, a vida de maneira diferente. E isso não tem nada a ver com arrogância, tem a ver com autorrespeito. O mundo é muito abundante, tem muita oportunidade. A gente tem que parar de se vitimizar, tem que sim arregaçar as mangas, colocar esforço e tem que sair dessa gaiola, dessa zona de conforto, mudar o ambiente que a gente está inserido, buscar outras referências. Eu tive acesso ao Flávio porque eu estava, por algum momento, estagnado. E eu paguei para estar lá próximo dele, para estar no encontro de mastermind. Porque eu sabia a importância de estar lá respirando aquilo, de estar entendendo como que esses caras pensam, como que eles se comportam, que hábitos, como eles se comportam, quais são os hábitos que eles inserem dentro do próprio ambiente de trabalho, mas também dentro da vida pessoal deles. É a forma de pensar que começa a mudar a nossa vida. É claro, não é só pensar, não é só mentalidade, é agir também. Mas a ação, ela começa de um pensamento. Então, dependendo do nosso pensamento, a gente tem uma ação. E se essa nossa ação não está promovendo o resultado que a gente quer, o primeiro passo é a mudança do pensamento, que está nesse nível aqui, é um nível mais acima. A gente tem a ação que está no nível mais abaixo. E a gente tem o pensamento que está no nível mais acima da ação. Então, quando a gente quer mudar uma ação, a gente precisa primeiro mudar um pensamento. Talvez uma crença que a gente tenha, talvez a identidade, como a gente está se vendo como ser humano. Então, quando a gente consegue identificar isso, talvez uma competência nova que a gente tenha que aprender, a gente começa a mudar as nossas ações. Você precisa escolher pelo menos uma situação que não vai mais tolerar a partir de hoje. E aí, pensar qual é a ação que eu devo tomar para sair dessa situação. Só que eu vou te dizer, quando você começa a sair da média, da boiada, da manada, você começa a ser julgado. Você é diferente, você é questionador, você é inconformado, você pensa diferente. Aí as pessoas começam a olhar para você, te apontar o dedo, te criticar.
E é exatamente nesse momento que você começa a perceber que você está no caminho certo. É quando as pessoas começam a realmente te criticar. Claro, se essas pessoas elas têm, de certa forma, uma relevância para você, essas críticas elas podem te abalar, se você não estiver consciente disso. Então entenda que nem sempre uma crítica ela tem a intenção de te fazer mal. Muitas vezes quem está te criticando não tem a consciência que você tem. É um pai, é uma mãe com medo do filho daqui a pouco perder alguma coisa e eles muitas vezes querem que a gente fique próximo deles. E isso faz com que a gente se sinta culpado quando a gente quer sair dessa bolha. Isso não é abandonar os pais, mas é fazer diferente. A minha mãe foi dona de casa quase a vida toda, por mais de 30 anos. O meu pai, metalúrgico, e eu tenho muito orgulho deles, porque eles me deram uma vida muito boa, uma educação muito boa. Mas a partir do momento que eu decidi me tornar um empreendedor e depois um empresário, eu estava numa outra situação diferente deles. Eu tinha aquele papel que os chefes deles na época, que o líder deles, que o dono da empresa que eles trabalhavam, tinha com eles. E eu me sentia distante, parecia por algum momento que eu era muito diferente. E eles sentiam essa diferença da minha parte. Então você precisa entender que muitas vezes os pais eles vão querer te colocar próximo deles, por medo que você se machuque, perca dinheiro, fique triste. E você tem que ter essa consciência, esse cuidado para, sim, honre eles, mas faça sua própria vida dentro dos seus próprios termos. Porque, sim, quando você está começando algo novo, talvez a sua própria família não vai acreditar em você. Não é todo mundo que vai ter a fé, acreditar, dizer, não, você vai alcançar o que deseja. Vai ter gente que vai duvidar. Não porque eles não gostam de ti, mas porque eles têm uma referência de vida, eles têm uma referência de trabalho, uma referência de dinheiro. E essa visão, essa referência que eles têm do mundo, faz com que eles até mesmo duvidem de você. Mas não é porque eles não chegaram lá que você também não vai chegar. Então é essa mudança de percepção da realidade. Talvez você já tenha ouvido por aí que o fulano conseguiu um resultado muito acima do que as pessoas imaginavam porque ele fez diferente, ele foi ousado. É justamente sobre isso. É sobre você fazer diferente do que a maioria diz para você fazer. É nesse ponto que você se diferencia. Porque pensa comigo, não tem lógica você fazer algo que todo mundo está fazendo e conseguir resultado diferente do que essa galera consegue. Então, para você ter um resultado diferente, você precisa fazer diferente. E para isso precisa ter ousadia, precisa ter coragem. O primeiro passo é isso. Depois, claro, se preparar, desenvolver habilidades, errar, show, mas acertar. Conforme for errando, vai aprendendo e vai acertando, vai calibrando. Então esse é o jogo. Me diz uma coisa, você escuta quem já chegou onde você quer chegar ou você escuta quem tem medo, quem te trava, quem te segura? É exatamente quando você silencia esse barulho externo da manada, da boiada, que você começa a se conectar com você mesmo, ouvir o seu propósito, a sua intuição. E aí você consegue fazer diferente dentro do seu próprio contexto, porque você é único. Talvez você nem saiba por onde começar, e não tem problema. O primeiro passo é você realmente começar a se questionar. Pense pelo menos em 3 perguntas que você não está acostumado a se fazer. Perguntas construtivas e não perguntas negativas, aquelas que constroem
um objetivo, uma nova realidade. Se o seu objetivo for mudar sua realidade financeira, talvez você pode começar a se perguntar: o que eu tenho que deixar de fazer que não está me levando para aquele resultado financeiro que eu tanto quero? O que eu tenho que abandonar? De outro lado, o que eu tenho que fazer de novo? Que ações eu devo tomar para conseguir ter alguma mudança significativa rumo a esse objetivo? Então comece separando o que você tem que deixar de fazer e o que você tem que começar a fazer. Talvez esse deixar de fazer te gere um frio na barriga, porque você tem que abandonar algo que já faz parte da sua rotina. E esse começar a fazer algo novo talvez dê um medo maior ainda. Mas é justamente esse algo novo que você precisa aprender. Você não vai fazer na primeira vez e vai dar certo. Vai errar algumas vezes. Mas a partir desses erros você vai ganhando habilidade, confiança. E aí o resultado começa pouco a pouco a ser construído. Não caia na armadilha que a gente ouve por aí na internet, que resultado é fácil, é rápido. Não caia na armadilha de fórmulas mágicas prontas. Isso não existe. Um caso ou outro, uma exceção, tem um resultado do dia para a noite, rápido, mas a grande maioria, a vida real, a realidade, não é assim. Na realidade, alguém lutou muito, trabalhou muito, pensou, mudou hábitos, mudou costume, mudou ambiente. Teve um movimento muito grande por um bom tempo, com disciplina, com resiliência, com autoaprendizado, autoconhecimento, foi trabalhando, foi construindo pouco a pouco. Eu mesmo levei quase 10 anos para realmente mudar minha realidade financeira. Quando eu mudei, foi do dia para a noite. Foi questão de 6 meses. Mas eu levei quase 10 anos para me construir. Então é entender que o tempo, ele é nosso aliado. E nessa vida, por isso que a gente não pode perder tempo. Porque nessa vida, o tempo, ele é escasso. Mas ele é nosso aliado. Porque se a gente souber aproveitar ele, o tempo certo entrega para a gente. Com esforço, com dedicação, com a mentalidade certa, com o ambiente certo, o resultado, em algum momento na nossa trajetória, se a gente não desistir, ele vai vir. Talvez não tanto quanto você imagina, mas muito melhor, talvez, do que você está nesse exato momento em alguma área da sua vida. Talvez você queira melhorar várias áreas da vida: saúde, família, relacionamento, dinheiro. Se você tiver um plano para isso, você vai realmente conseguir ter esta mudança. Talvez vai levar um pouco menos de tempo do que você imagina, ou um pouco mais, mas essa mudança ela vai vir. Quando você decide isso, você vive uma vida mais leve, mais tranquila. Você fica bem com você mesmo, porque a decisão é a primeira coisa necessária para que você realmente mude algumas questões. Pô, decida. Decida o que você quer da sua vida. Isso vai já te dar uma paz, uma tranquilizada. Dizer, pô, eu já tenho uma decisão aqui. Eu quero tal coisa. Eu quero chegar nesse estágio. Isso te dá uma tranquilidade, uma serenidade. A gente não pode se sentir um fracasso muitas vezes quando a gente não alcança ou ainda não alcançou o que a gente quer. Cada um tem o seu tempo. Eu já vi gente se dando bem muito jovem e eu já vi gente tendo que reconstruir sua vida depois dos 50, 60 anos. E essas pessoas passaram pelo caminho das pedras, tiveram humildade para aprender e realmente saíram do fundo do poço. Então a gente não pode se sentir fracassados e dar a vida como perdida.
A gente precisa confiar na gente, em primeiro lugar. E é exatamente sobre isso que eu falo num vídeo que eu gravei aqui no meu canal. Então, se em algum momento da sua vida você se sentiu um fracassado, um perdedor, assista esse vídeo, porque ele é a continuação que vai complementar esse assunto de hoje nesse vídeo. Então, ele é muito importante para você conectar esses pontos e entender que a confiança é uma das coisas mais importantes para essa retomada, essa construção de vida. Então, clique em algum lugar dessa tela ou nos comentários e assista.